Ai, ai, ai. Eu estou aqui já, né? Eu quero achar meu filho. Cadê ele, viu? Aquela criança só fica bagunçando, só bagunçar. Meu Deus. Eu acho que eu vou tomar um banho quando eu vou achar ele, vou espancar ele de porrada. Vamos lá, então, pegar aqui uma aguinha, fazer o cororó, cururu, gururu, tururu. Já sei um jeito de tomar banho melhor do que todos. Uou, esse jeito é muito bom, vai. Dum, 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 dum. Festa na piscina. Dum, 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 dum. Festa na piscina. Dum, 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 dum. Festa na piscina, vai. Dum, 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 dum. Filho, não. Cadê meu filho, viu? Dum, 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 dum. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu vou ter que capturar esse golem. Que barulho é esse? Vai, Pokébola! Será que meu filho chegou? Ai, furou. Ô, minha gente, chegou aquela praga. Furou. Chegou. Ixi. Mamãe, sem querer eu achei que o Calma, guarda filho. era um Pokémon, bati nele. Joguei uma Pokébola na cabeça dele. Eu bato nele, filho. Não bati não, mamãe. Ele é muito feio. Era muito feio? Era Não, feio, não filho? precisa não, mamãe. Não? Você sabe se defender, filho? Não. Então, filho, como eu sou professora de umas escolas e das macumba... Mamãe, cola aqui, mamãe. Não, você trabalha? Mãe, por que eu não Sim, vou pra escola? e como nós tá de férias, mas só que você não estudou ainda. Então eu vou te ensinar a lição. Eu já cheguei a ler. Sabe nem limpar a bunda. Cadê você, filho? Eu tô caçando Pokémon. Para de ficar noia. Senão eu não vou dar o celular novo pra você. Um iPhone 1000. Tá bom, eu tô aqui na pracinha, mamãe. Eu tô aqui no Pokestop, mamãe. Eu acho que esse Pokestop é um cachorro. Cadê você, filho? Eu tô aqui no Pokestop do leão. Do leão? É do leão, mãe. Tem um leão aqui, mãe. É um leão? É um leão. Ele morde? Ele morde. Tá bom, filho. Cadê você, mamãe? Eita, achou um... Ixi, quem colocou o guarda ali no negócio? Mãe, cadê você? Na piscina. Espera aí, eu tô indo. Eu não sei onde fica o leão, não conheço muito bem. Vai ser uma pizzaria, mamãe? Não. Mamãe, você é muito burra. Essa é nova. Nossa, mamãe, esse Dedê é professor. Eu vou quebrar sua cara. Menino, Me conta primeiro, então. cadê você? Me mostra o seu local, filho. Vem me procurar. Eu tava no leão. Agora eu tô... Não, filho, tô indo te procurar. Espera aí. Você tá no leão? Não, não sei nem como leão. Você professora, mas sou um pouquinho burra. Mãe, roubaram meu celular, mãe. Ai, meu Deus, corre. Mãe. Cadê o guarda? Um cavalinho roubou meu celular. Roubou? Roubou, mãe. Quem roubou? Um cavalinho. Um cavalinho? Um cavalinho. Cavalinho do capiroto. Mamãe, agora eu tô aqui em outra... Eu tô na Praça do Leão, mamãe. Vou subir um leão, tá? Não, não posso subir no leão, não. Ai, meu Deus, cadê aquele menino? Mãe, eu tô vendo um helicóptero. Cadê você, filhinho do meu coração? Onde você Ai, tá, que mamãe? chato, moleque. Eu não sei, eu tô no chimarrão. Vem procurar a sua mãe pra mostrar o coisa. Eita. Bibi. Mamãe, eu tô vendo um helicóptero, mamãe. Mamãe, Ele voa. Não, ele tá parado ali no ar. Uou. Um avião, mamãe. Achei um avião. É um jato. Ai, peraí, mamãe. Eu tô... Ah, filho. Cadê você? Prrr. Filho. Cadê você, mamãe? We understand. Mamãe, fica parada. Sai perto de uma casa azul? Quê? Perto de uma casa azul? Que? Perto de uma casa azul? Licado da Ju? Perto de uma casa azul? Azul? O que é? Cadê casa azul? Achei uma casa azul. Peraí, mamãe, peraí. Roubaram meu celular de novo. Instagram. Cadê meu filho? Peraí, mamãe. Eu vou quebrar o vidro da casa azul, pode? Ai, quebrei, corre. Achei você, filho. Filho! Não morre. Cadê o ladrão? Filho! Você vai ver, pai. Você vai apanhar. Não queimou nada, tô viciado. Você não teve pé. Não, você apanhou. Ô filho. Vem aqui, eu vou te apresentar a escola. Quer apanhar? Então chuta. Tá bom.
piscina, não tem escola. Ah, filho. Eu não queria se perder, mamãe. Nós não gosta. Ô, filho burro. Peraí, mamãe. Não olha pra mim, não, mamãe. Não olha pra mim, não. Fica parada aí, mamãe, na rua. Peraí, mamãe. Mamãe, esse meu celular aqui tá muito pequeno. Mamãe, olha pra um helicóptero, por favor. Por que, filho? Caso que eu tô perdendo. Achei! Tô de olho em você, filho. Ai, que susto, É um baixão. Ah, briga. Vai apanhar na bunda. Não, mamãe. Vou pegar o chinelo. Mãe, vem aqui, eu conheço... Vou pegar o chinelo. Como Mãe, é que eu o tenho chinelo? 5... Mãe, olha pra cima. Um leão. Moça, ajuda essa vaca aqui que me bateu, mãe. Moça, me ajuda, essa vaca quer me bater, moço. Quem é a vaca? O helicóptero. A moça, me ajuda, moço, me dá uma capirota. Toma. Moça, me ajuda. Você quer? Não. Captura esse Pokémon aqui, mamãe. Ele é novo na minha Eu te ajudo a procurar. Não, meu celular. Mata. Aqui. Não, meu celular, mamãe, não. Eu tô capturando. Capturei! mamãe, não vou conversar Agora eu mais vou com pôr você. no meu iPhone. Não, amor, isso é muito chato. Sabe que eu capturei um porquinho? É, o você é T-Pig. meu, porquinho. Mas o T-Pig é meu. É meu. Mas eu gosto mais do T-Pig. Ninguém perguntou. Agora eu vou capturar essa pessoa, pode? Não, eu vou lá pegar Captura a pessoa. Oba, tá aqui, a vaca Capturei tá me uma batendo. pessoa, um vila. Quem? Esse cara aqui quer me bater, mamãe. Mas tá voando. Você tá voando aí, filho? Não, mãe. Você é um hack? Não, mãe. Ele Seu tá hack. pedindo ajuda pro helicóptero. Ah, seu hack. Ah, mamãe, chafrinha. Hack. Você tem celularzinho aí de pena, celular Paraguai. Pena. Meu, iPhone 1000 da pena. meu iPhone 2000, então, mamãe. Chu. 2000 não existe? Vai existir algum dia. Vai tomar. Não vai não, mamãe, isso é lindo. Vai né? tomar celulasada na cara. Vai Não tomar vai. carneiro assado. Onde que essa empresa aqui tá? Tá tirando onda. É, mamãe? Ô filho, me Mamãe, segue. você atravessa a rua nem olha pros dois lados, né, Filho, mamãe? me segue, filho. Olha pros dois lados, mamãe. Filho, Mãe, olha pros me dois segue, lados. filho. Mãe, olha. Eu vou matar você. Olha, mamãe, que porta bonita, vou quebrar. Invejoso. Olha Não esse quebra PC, o mamãe. meu mapa. Olha que PC bonito. Marceneiro, filho. Faz como a mamãe te ensinou. Vou roubar esse PC, mamãe. Não pode. Eu vou roubar esse PC agora. Pra sua cara. PC é Não meu. quebre meu mapa. Posso roubar esse PC, mãe? Não, E esse? não. Quero roubar PCs, mãe. Você quer roubar um PC? Mãe, esse PC aqui é o PC da... Da Xuxa. Não, é o PC Resende. PC Resende. É uma bosta, culpa do Vedo. É, o PC do meio. Ah, Nossa, o mestre do parkour. Não Filho, vai, é minha esconde, empresa. Você não pode fazer isso com a empresa dos outros. Não quebra nada, filho. Filho. eu tô atrás do meu celular novo. Nossa, minha empresa, filho. Você tá Mamãe, destruindo vamos ficar de tudo. esconde, mamãe. Não vamos não, você tá destruindo tudo, minha empresa. Tchau, mamãe. Esse vai te Eu sou dona da sua empresa. Não é não. Sou assim. Tá, vamos ficar de esconde, então, mamãe. Eu sou muito rápido. Sou flash, mamãe. Mamãe, eu sou flash, mamãe. Você é o Flash? Seu. Você é? Seu. Mas não esqueça que eu tô vendo seu nome. Mamãe. Achou. Ah, não, mamãe. Eu tô com a capiroto. Ah, mamãe. Mamãe, tá Filho, cadê você? Eu tô aqui em casa, mamãe. Você teleportou? É, mamãe, se matei. Você tem poder? É, se matei, mamãe. Você se matou? Você matou eu, né, mamãe? Tá bom. Eu? Eu não fiz nada. Oxê. Morre logo, mamãe. Quem? Puta, Oi, penhasco. agora na sua mãe, tá bom. Mamãe, eu vou fugir? Se eu chegar aí, você vai apanhar. Meu Deus, eu vou se esconder aqui, ó. Meu Deus, Deixa eu lembrar na hora que a minha casa, que eu tô bem doida hoje. Mamãe, se mata. É sério, se mata quando você vir aqui em casa. Não. Eu vou na casa do vizinho. Eu tenho pizza. Ah, mamãe, eu perdi meu celular. Filho, vem aqui na pizzaria, Eu tá? vou pedir pro papai dar um celular novo. Eu vou comer uma pizza, pode, filho? Não. Oi, velho. Mãe, eu tô soltando na casa, mamãe. Posso comer uma pizza? Fala, pessoal. É bem-vindo a City. Sem gravar vídeo, fale que fiz. Ih, sabe ler, filho. Depois, isso, filho. Vai ficar de noite, filho. Eu vou Então se capturar esse mata, Pokémon. mamãe. Eu vou capturar esse Pokémon. Mãe. Esse Pokémon é muito bom. É um T-Pig gordo. Mãe, acho. Mata o T-Pig gordo, evoluído. Uau, matei. Mãe, essa casa é casa de pobre, mamãe. Matei o pai do T-Pig. Ninguém perguntou. Ai, meu mamãe. Deus. Filho. Filho. Nossa, pra mim tá bem de dia. Pra mim tá bem de noite. Ninguém perguntou. Mamãe, eu tô no restaurante, mamãe. Esse machine matar um absurdo. Tá toda bosta. Deixa eu achar aqui. Mamãe, Eu. tive uma ideia. Eu se mata aí, mamãe.
dá um jeito de morrer. Daí você vem pra casa, nós dorme. Daí amanhã nós vai comprar alguma coisa que eu tô morrendo de fome. Nem ligo. Nessa merda de cidade não tem McDonald's? Então... Tem sim, tem uma pizzaria que tá na pizzaria. Não, mas Mac não é foda. Mas tem o McDonald's também. Tu quer ir no McDonald's? Não tem. Tem sim. Tem não. Tem. Eu quero ir no mercado, mamãe. Para de ser burra. O que você disse? Você é linda. Muito bom. Você tá em casa? Tô. Se mata, mamãe. Eu tô pelo celular. Se mata, mamãe. Você tá em casa, filho? Se mata, tô, mamãe. Eu tô aqui jogando. Tô jogando GTA San Você não tá em casa, não. Tô sim, mamãe. Tá não. Tô sim. Mas eu tô nela. Tá não. Ok. Ainda entrei na casa errada. Corre, Venoninho. Ui. Mamãe, você tá mamãe. Mamãe. Ô, mamãe, eu tô dando Sonic, mamãe. Ô, filho, lá no baú tem o seu iPhone 1000 que eu comprei. Papai Noel trouxe meu celular. Hein? Vai lá, filho. Papai Noel, seu Papai Noel é sua mãe. Não. Você não Assim. gorda. O que vai sua casa? Filho, essa não é nossa casa, não. É nossa. A nossa casa era bonita. Então é nossa essa. E essa era feia. Não, sério, é nossa. Filho, não vem no banheiro que eu vou fazer a festa dos banheiros e pode quebrar seu celular de novo. Festa do banheiro. Eu sou Mãe, eu sou o Resende, eu quebro um celular por segundo, tá bom? Não critique as pessoas. Filho, não vem no banheiro. Tô fazendo a festa eu com minhas amigas aqui, super poderosas, fazendo a festa do banheiro. Vai, filho! Não vem no banheiro, filho. Tá acontecendo a festa. Fecha a porta. É festa d'água. Não. Vou tirar o nudes, mamãe. Sua mãe tá se afogando, filho. Vou tirar o nudes, mãe. Mas na água? É óbvio. Oxê. Eu vou melhor aqui pra minha bunda. Mamãe, vamos tirar nudes também? Não sou que nem meu filho. Aí, tirinho nudes. Abestado. Eu tiro nudes, eu não tiro. Eu vou matar o seu capiroto, mamãe. Esse baixinho então é um absurdo. Ai, não, mamãe, quero capiroto, mamãe. Filho? Deu branco. Meu filho é muito doido. Ele só quer comer A porta tá quebrando. Não sabia que isso acontecia nesse machinima. Ô mãe, vamos dormir que eu quero, sabe, ir pro mercado. Você quer dormir? Não, mamãe. Vamos então. Amanhã nós vai pro mercado comprar os barracos. Nem ligo, mamãe. Vamos dormir, filho. Vai, mamãe. Ô, filho. Abestado. Vai, mamãe. Tá bom, dormi. Boa, abestado. Nossa, não tem como. Filho. Ai. Desgraça. Ai, mãe, agora que Coloca a cama aí, certo? Coloca a sua pra ver. Mamãe, cadê o papai, mamãe? Nem morreu. Coitado. Mentira, o papai ele é rico e deixou você, né, mamãe? Que você é gorda. Isso é gorda. Você é gorda. Gordilha. Gorda. Acordamos! Por que você tem uma voz de homem, mamãe? Quê? Por que você tem voz de homem? Quê? Você mesmo tem voz de homem. Tô tentando afinar. Mamãe, eu tô bonita, mamãe. Quê? Eu tô bonita. Não, tá feio. E você também tá feio, mamãe. Vai colocar uma roupa que você vai no mercado. E eu vou aproveitar e vou gravar um vídeo no meu canal. Fala, galera do YouTube, beleza? Aqui Me dá um celular aí, uma porta. Pega ali, papai Noel, que trouxe um pack pra mim. Fala, galera do YouTube, beleza? Aqui tá falando seu YouTube favorito no vídeo de hoje e a gente vai no mercado. Ganhei um celular iPhone 1000 esse daqui. Ninguém perguntou. Que tal não ir pra igreja? Não. Ô filho, que tal não encerrar esse vídeo por aqui? Não, vamos no mercado primeiro. Não. Então, tchau e até a próxima, pessoal. Tchau!